Vou cumprir. Aula só sobre correção de questões do Enem sobre termoquímica. Vocês vão ver que são todas questões recentes, é um assunto muito cobrado, muito importante, como eu já falei com vocês. Então, dá aquela moral aí, tem um amigo estudando, indica para ele se gostou e não perde as aulas. Sempre acompanhando, se organiza pelas playlists, vai estudando direitinho, bonitinho. Beleza? Vamos lá! Vamos começar com a questão do Enem de 2015, uma questão gráfica aí, ó, que está relacionada com lei de Hess, de certa forma. Ah, professor, lei de Hess é só quando inverte, não sei o quê. Não, lei de Hess é quando você determina o ΔH de uma reação através de outras. É o que a gente vai fazer agora. Quer ver? O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo o ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E a ΔH de variação, a ΔH2, a variação de entalpia envolvendo a conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Você leu isso e até agora não entendeu nada. Te mostro, ó. ΔH1 está falando do tal bioóleo, né, que entra em combustão com oxigênio para formar gás carbônico e água no estado líquido. Então tá aqui, ó, meu ΔH1, valor total corresponde a menos 18,8 kJ por grama. Então, para cada grama desse bioóleo, libera essa quantidade de energia. E o ΔH2 é a conversão, ó. Qual a diferença dessas substâncias para essas substâncias? Que a água aqui está no estado gasoso e aqui está no estado líquido. Então, a gasosa para o líquido libera energia. Se fosse o contrário aqui, absorveria essa quantidade de energia. Qual é a pergunta? A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo resultando em gás carbônico gasoso e H2O gasoso é, então ele quer saber a reação entre o bioóleo, que reage com quem? Com o oxigênio, para formar gás carbônico gasoso e água no estado gasoso também. Então, eu quero saber, esse aqui serão os meus reagentes e eles se transformarão em gás carbônico gasoso e água no gasosa. Eu quero saber esse aqui, ó. Não é? É, reagente formando produto. E é justamente o que a gente não tem. A gente tem o valor total e tem essa parte aqui, ó. Gente, como que eu faço isso? Olha, se o valor total é esse, 18,8, essa parte aqui eu tenho que simplesmente descontar o quê? O 2,4. Seria assim, ó. ΔH seria menos 18,8 menos, que eu vou descontar, o menos 2,4. Isso aqui é um parênteses, tá? 2,4. Quando você fizesse essa conta aí, você iria achar o resultado de 16,4. Menos 16,4. Só que isso aqui é quilojoule para cada grama. E ele perguntou para quantos? 5 gramas. Então você multiplica por 5. De 164 vai dar menos 82 quilojoules. Professor, isso é fácil demais. É fácil demais mesmo. Muito fácil, tá? Não tem dúvidas. Ele falou que aquilo ali era para cada grama. Como a gente queria 5 gramas, multiplica por 5. Né? Essas questões gráficas, elas normalmente são assim. Você tem alguns valores e você quer descobrir o outro. Mas você descobre o outro através dos que estão. Muito fácil. Questão do Enem de 2018. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi com gasolina, voltou com etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto de volta. A quantidade de energia que ele gastou para ir, ele gastou para voltar. O quadro resume alguns dados aproximados sobre estes combustíveis. Está aqui o combustível, etanol e gasolina, a densidade deles e o calor de combustão. O que é o calor de combustão? Quantidade de energia que libera na combustão deles. Quilocaloria por grama, ou seja, quanto que libera em quilocalorias por cada grama de combustível. Beleza. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Quer saber quanto que gastou para voltar? Quantos litros de álcool voltou? Olha só,
Vamos pegar primeiro a gasolina, que foi o que a gente sabe quanto que gastou. Gastou o quê? 40 litros. 40 litros é a mesma coisa que o quê, gente? 40 mil ml. Você precisaria fazer tudo que eu vou fazer? Não, você poderia fazer de forma mais simples. Mas eu vou te fazer o mais detalhado possível para você entender. Por quê? Eu sei que eu gastei essa quantidade, mas quanto de energia que isso aí dá? Olha, primeiro a gente vai ter que usar a densidade, porque ele está falando aqui, ó, combustão para cada grama. E aqui eu tenho para ml. Por isso que ele deu a densidade. Ó. Densidade da gasolina é 0,7 gramas para cada ml. 1 ml de gasolina tem 0,7 gramas. Mas o cara gastou 40 litros. 40 mil ml de gasolina. Quantas gramas isso corresponde? 40 mil vezes 0,7 vai dar 28 mil gramas de gasolina. Beleza, aqui ó, tá falando que cada grama de gasolina, cada 1 grama, quilocaloria por grama, 1 grama libera 10 quilocalorias. Porém, a gente viu que em 40 litros, que corresponde a 28 mil gramas, quantas calorias o cara gastou para fazer aquela viagem? 28 mil vezes 10, essa é fácil, hein? 280 mil quilocalorias. Descobrimos a quantidade de energia que precisa para fazer o trajeto, né? Através do valor que ele tinha falado que gastou de gasolina. Porém, eu quero saber quanto que ele gastou de álcool para voltar, o etanol, né? Vamos lá. O que a gente sabe? Que cada 1 grama de etanol libera o quê? 6 quilocalorias. A gente acabou descobrindo aqui ó, que para fazer a viagem toda era necessário o quê? 280 mil quilocalorias. Quantas gramas de etanol serão necessárias? Quando a gente fizer essa conta aqui, a gente vai descobrir um valor igual a 46 mil, é uma dízima, né? Gramas de etanol. Mas eu não quero saber gramas, eu quero saber em litro. O que a gente vai usar? A densidade. Ó, 0,8 gramas de etanol corresponde a 1 ml. Se eu precisei de 46.666 gramas, quantos ml foram necessários? Quando você jogar isso aqui, vai dar um valor de 58.333 ml. Que você divide por 1.000, né? Para quê, professor? Para transformar para litro, né? Aproximadamente o quê? 58 litros. O que eu falo com meus alunos? O professor teria que fazer esse monte de conta na hora de fazer a questão lá do Enem? Talvez. Se você tivesse uma noção básica, você já conseguiria dar pelo menos um chute mais certeiro. Qual é a noção básica? O que gasta mais? Qual que o consumo é maior? Gasolina ou álcool? Né? A gente sabe que a gasolina rende mais, ou seja, o consumo é menor. Então eu gasto sempre mais álcool do que gasolina. Se ele me falou que eu tinha gastado 40 litros de gasolina, eu tenho que gastar mais de álcool para percorrer o mesmo trajeto. E o mais de álcool ou seria 58 ou seria o quê? 67. Menos você não poderia marcar, porque não faz o menor sentido. Você gastar menos álcool do que gasolina. Não. Ah, professor, então a gasolina é pior? Não, aí questão de preço para a gente ver qual que financeiramente é melhor. Mas em questão de consumo, você tem que saber que o álcool consome mais do que a gasolina. Então o valor de álcool gasto deveria ser maior. Você ia dar um chute entre D e E. Você ia dar um chute na D, por quê? Porque na E está sendo muito maior. E a gente vê que a quantidade de energia relacionada com a densidade aqui não é tão maior assim. Então a diferença não seria tão grande. Beleza? Mas você entendeu tudo que foi feito aí. Questão do Enem de 2018. Outra. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia. Está aqui a reação. A glicose liberando energia. Reação muito importante. Conforme ilustra a equação química, sendo aproximadamente 40% dela disponibilizada para atividade muscular. Então, da energia liberada, só 40% que vai para atividade muscular. Considere as massas molares: hidrogênio, carbono e oxigênio. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é próxima de, ou seja, eu quero saber qual é a quantidade de energia que vai ser liberada para atividade muscular quando obtiver a combustão de 1 grama de glicose. Né? Oxidação ou combustão, professor? Tanto faz, está reagindo aqui com oxigênio, está ocorrendo com oxidação. Vamos lá. O que a gente viu aqui? Ó? Que 1 mol de glicose, que é o quê? C6H12O6, libera o quê? 2.800 kJ.
Professor, ele deu aqui grama. Ué, e deu a massa molar. É só fazer o quê? Achar a massa da tabela, né? 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 16, soma tudo. 1 mol de glicose é a mesma coisa que 180 gramas. Então, 180 gramas liberam 2.800 quilojoules. Mas ele não quer saber 180 gramas, ele quer saber 1 grama. Quantos quilojoules serão liberados? X. Quando a gente fizer essa conta aí, esse X vai dar um valor próximo de 15,5 quilojoules. Beleza, vai lá e marca, né, professor? Letra B. Não, porque tem um rendimento, ou seja, só 40% desse valor que é aproveitado para atividade muscular, que é o que ele quer saber. Então é só multiplicar isso aqui com 40%. 40%, 40 sobre 100, né? Quando você fizer isso aí, 6,2 kJ que vai ser liberado para atividade muscular. O restante da energia a gente não sabe para onde vai. Mas para aquilo que eu queria saber, é só isso. Enem de 2018. Duas, hein? Acorda para a vida. Duas que não são tão complexas, né? Enem de 2019, Lei de Reis. Na aula de Lei de Reis, eu já fiz 2 questões do Enem, que foi 2016 e 2018. E agora 2019, né? 16 e 17, desculpa. 18 foram essas 2 que eu passei para vocês agora, tá? Então, Lei de Reis é muito cobrado, muito cobrado. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Tá aqui, ó, glicose oxidada na presença de O2. Mesma reação que a gente viu antes. Te falei que é importante. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque isso aqui, ó o Enem misturando química com biologia aí, ó. Anaeróbico. O processo anaeróbico é aquele que não envolve o quê? Oxigênio. Então eu tenho aqui a combustão da glicose. C6, H12, O6 reage com 6 mols de oxigênio para formar 6 mols de gás carbônico mais 6 mols de água, liberam menos 2.800 quilojoules. Show! Mas isso aqui requer 6 mols de oxigênio. E eu quero saber o ΔH de um processo desse anaeróbico, sem oxigênio. Então o que a gente tem que fazer? Cortar esse oxigênio. Mas para cortar, a outra reação tem que ter oxigênio como produto. Qual é a outra reação? Isso aqui, ó. Então aqui ele está como reagente. O que a gente vai ter que fazer com essa reação? Inverter. Para aí o 3 mols de oxigênio virar produto. Mas 3 com 6 não vai cortar. Eu tenho que inverter e dobrar ela, multiplicar por 2. Não é isso? Então vamos lá. Invertendo a reação, esses aqui passam a ser produto. Reagentes, me desculpa. E dobrados. Então se eu tinha 3, vão virar 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Não é isso? O que vai ser formado? 2 mols de CH3, CHOH, COH, né? Que é o piruvato, ácido pirúvico, mais 6 mols de O2, que é o que a gente queria. E o ΔH, invertido, ele fica positivo, multiplicado por 2, 2.688. Beleza. Só vou fazer aqui para não ficar embaixo de mim. O que a gente pode fazer agora? Cortar, ó, 6 mols de CO2 como reagente, 6 como produto. 6 mols de água, 6 mols de água. O tudo que a gente fez foi por causa do O2, acabou. O que sobrou? Sobrou a glicose, C6H12O6, formando 2 mols do piruvato, CH3, CHOH, COOH. Não é isso? Justamente o que ele falou. 2 moléculas de ácido lático. Está aqui, ó. Eu falei piruvato, não sei por quê. Qual é o ΔH dessa reação? É só a gente fazer isso aqui, ó. 2.800 negativo mais 2.688. Não precisa nem de muita conta para saber que vai dar menos 112 kJ por mol de glicose. Tá? Pronto. Então, se com oxigênio liberava 2.800 kJ, sem oxigênio só libera 112. Por isso que é o quê? É menos vantajoso energeticamente. Tá? Faz sentido. Tá vendo? Ó,
Nas duas questões que a gente viu na aula de lei de Hess, mostrava a reação bonitinha e mostrava que queria. Aqui não. Aqui você tem que ter o conhecimento sobre os assuntos para você chegar na resposta final. Tá? Anaeróbico, anaeróbico, sem oxigênio. Tenho que, regra da tesoura, cortá-los. Vamos continuar aí, ó. Esse aqui, ó, Enem 2011. Essa é covarde. Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que a sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, ΔHC. Esse Czinho aqui de combustão, igual a gente viu, né? Definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu ΔHC, sua entalpia de combustão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia queimada? Produzida, me desculpa. Olha só, normalmente os alunos disso aí não entendem nada. Está falando aqui de reação de combustão. Vou fazer só uma para lembrar vocês. Benzeno, qual que é a fórmula do benzeno? C6H6. Para ter combustão, tem que reagir com quem? Com oxigênio, não é isso? Vai formar o quê? Gás carbônico e água. Qual é o ΔH dessa reação? Está aqui. Beleza, vou colocar aqui embaixo. ΔH menos 3.268 kJ por mol. Ótimo. Poderia fazer essa para todos. Seria o combustível, oxigênio, formando gás carbônico e água. O balanceamento é diferente, né? 6 carbonos, aqui só tem 1, coloco 6 na frente. 6 hidrogênios, aqui tem 2, coloco 3 na frente, não é? Oxigênio, 6 vezes 2, 12. Com 3 aqui, 15. 15 eu não posso colocar, porque senão vira 30. Então eu coloco 15 sobre 2. O que a gente quer saber? Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono? Estou querendo saber alguma coisa relacionada ao gás carbônico, dióxido de carbono, pela mesma quantidade de energia. Então eu quero relacionar energia e quantidade de gás carbônico. Vou fazer isso aqui para esse. O que a gente viu? A gente viu que 6 mols de gás carbônico, né, que são liberados nessa reação, com o quê? 3.268 kJ. Eu quero saber pela mesma quantidade de energia. Então eu tenho que determinar uma quantidade de energia que eu vou determinar para todos, para ver qual que libera mais gás carbônico. Ah, qual, professor? Você que sabe. Eu vou usar aqui pelo menos 1 kJ. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ver que para cada 1 kJ são liberados 1,83 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Então, para cada kJ do benzeno, é liberada essa quantidade aqui de CO2. Pessoal, poderia ter usado 1000 aqui? Sim, depois você fazer para todos igual. 100, você já entendeu, né? Mesma quantidade de energia. Então, você teria que ver uma quantidade de energia igual para todos. Beleza. O que eu quero chamar a sua atenção? Aqui, ó, o benzeno tem 6 carbonos. Então, ele vai formar 6 mols de CO2. O etanol tem 2 carbonos. Quando você for balançar, você vai colocar o que aqui na frente? 2 mols. A quantidade de carbono que o combustível tem vai ser a quantidade de mols de CO2 que vão ser formados. Entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, o etanol, 2 mols de CO2 serão formados. 2 mols de CO2 serão formados a cada 1.368 kJ de energia. Para 1 kJ, quanto? X. Quando você fizer aqui, vai dar 1,46 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Entendeu, né? Como você faria para a glicose? A cada 6 mols de CO2, esse valor para 1 kJ, X. Qual que vai liberar mais dióxido de carbono? Quando você fizer as contas, você vai ver que é glicose. Tá? Então, você entendeu o meu raciocínio. A quantidade de mols de CO2 está relacionada com a quantidade de carbono que o combustível tem. Né? Relacionando aí com a energia e determinando todos o mesmo valor de energia, aquele que vai liberar mais gás carbônico é a glicose. Né? Você pode fazer o mesmo valor aqui, ó, que nesse caso aqui daria 2,13 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Faça com todos aí e confira, para a gente não ficar muito tempo agarrado nisso aqui. Tá vendo? Questão difícil? Interpretação e compreensão do assunto. Isso não é só matemática. A última, para finalizar, a questão covarde.
Baseado na tabela anterior, contendo valores de entalpia de ligação, o calor liberado em kJ por mol na reação de combustão completa do butano em fase gasosa seria, de novo, a tal reação de quê? Combustão. Butano, você estudou química orgânica, você tem que saber. But significa 4 carbonos. An só tem ligação simples, é um alcano, C4H10. Combustão ele tem que reagir com quem? Com oxigênio. O que ele vai formar? Gás carbônico e água. Vamos balancear? 4 carbonos, 4 carbonos. 10 hidrogênios, 5 aqui, 10. Oxigênio, 4 vezes 2, 8. Com mais 5, 13. 13, vou colocar aqui com vírgula só para ajudar a gente a fazer conta. 6,5. 6,5 vezes 2, 13. Beleza, como que é essa aqui? A gente está falando de entalpia de ligação, então a gente tem que saber como que é a estrutura desse composto. C4H10. Eu tenho 4 carbonos, o carbono realiza 4 ligações, por isso que aqui só tem ligação simples, eu vou precisar de quê? De 10 hidrogênios. Ó, 4 em cima, 4 embaixo, cada carbono tem 4 ligações e 2 do lado. Pronto. Molécula do O2 são 6 mols e meio, não vamos esquecer disso. O O2 a gente sabe que é ligação dupla entre o oxigênio. Não é isso? Gás carbônico são 4 mols. O gás carbônico é assim, ó. Um oxigênio, ligação dupla com um carbono que tem ligação dupla com outro oxigênio. Mais 5 mols de água. Como que é a molécula de água? Professor, não se lembra disso não. Vou deixar o link da aula de ligações químicas e da entalpia de ligação. Você chegou aqui, você deve ter visto as 4 aulas anteriores. Olha só. Reagentes, as ligações serão quebradas. O ΔH vai ser positivo. Mas como que vai ficar esse ΔH aqui? Olha, entre carbonos eu tenho 3 ligações. 1, 2, 3. Então eu tenho que multiplicar a ligação entre carbono por 3. Então 3 vezes 348. 1044. E aqui eu tenho 10 ligações entre carbono. 10 vezes, tá? Desculpa aqui meu erro. Entre carbono e hidrogênio, que é 412. 10 vezes 412, 4.120. Quando eu somar isso aqui, 4, 6, 1 e 5. 5.164. Oxigênio, 6,5, que são 6 mols e meio, quebrando a ligação dupla entre o oxigênio ali, que é 743 para quebrar cada mol de ligação. Como são 6, isso aqui vai dar um valor, deixa eu olhar minha cola, de 3.146. Vou colocar aqui, ó, 3.146. Todas duas com ΔH positivo, porque essas ligações serão quebradas. Pum. Serão formadas, olha só, deixa eu separar por aqui que está uma bagunça. 4 mols, então eu tenho que multiplicar por 4. Mas cada ligação aqui, ó, cada molécula tem 2 ligações duplas, então 4 vezes 2, para formar essa ligação entre o carbono e o oxigênio, menos 743. Então, menos 743. A gente já sabia que isso aqui ia dar um valor negativo, né? Que é menos 5.944 quilojoules. E na água, olha só, são 2 ligações entre o oxigênio e o hidrogênio, mas são 10 mols. Então, 5 vezes 2, né, são 10 mols de ligação que serão quebrados ali entre o oxigênio e o hidrogênio. Menos 463. Esse aqui também dá fácil. 5 vezes 2, 10. Menos 4.630. Pronto, temos todos os valores aí. Quando a gente resolver eles aí, simplesmente, né, somando os que tem o sinal igual, subtraindo, dando o sinal do maior, a gente vai achar o valor de 2.264 kJ. Esse valor é negativo, então menos 2.264 kJ por mol. Que loucura, hein? Letra B. Aqui ele não cobrou muito sinal, porque combustão são reações exotérmicas que liberam bastante energia. Tranquilo? Complicado esse daí, né? Então aqui, ó, muita coisa envolvida, o aluno para fazer isso aí tem que estar dominando legal. A gente encerra por aqui essa playlist de termoquímica. Vê, revê, dá seu comentário, procura exercícios para fazer sempre, sem praticar não vai aprender, tá bom? E bora estudar, bora vencer a concorrência. Se gostou, dá aquela moral e compartilha com um amigo que está sempre estudando. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.